O Brasil vive hoje uma situação muito difícil e o que é lamentável, percebemos que a igreja como um todo não tem se manifestado. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, ultimamente temos visto um quadro muito desanimador do Brasil. E a pergunta que poderíamos fazer é: como que chegou a esse ponto? Como é que vivenciamos isto? Qual foi o processo para que isto acontecesse? E por que a igreja ela se cala diante de tantas aberrações e de tantos abusos? Eu gostaria de fazer um retrocesso histórico bastante introdutório para mostrar como que se dá esse processo de esquerdização do Brasil. É claro que nós temos um projeto já na década de 1920, quando a União Soviética olha para o Brasil como grande celeiro para torná-la uma nação socialista, uma nação comunista. Mas isso não deu certo por causa da intervenção militar. Então, eles se contentaram com Cuba mesmo. Mas os esquerdistas, eles não pararam, principalmente a ala intelectual e a ala artística, e por que não dizer, grande parcela da parte política. E aí então se empreendeu um projeto. Mas o ponto marcante deste projeto, que resultou na situação que nós vivemos agora, aconteceu no ano de 1990, ou seja, o ano seguinte à queda do Muro de Berlim, evento que levou a esquerda mundial a repensar mais uma vez toda a sua ideologia e a aplicação de um processo revolucionário nas respectivas nações. No Brasil, nós temos o PT, que cria o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi uma reunião que trouxe guerrilheiros, partidos de esquerda, intelectuais, militantes famosos de várias nações latino-americanas para o Brasil, em São Paulo, e ali eles começaram a arquitetar um plano de tomada de poder na América Latina. Temos inclusive a chamada Declaração de São Paulo, onde esta declaração ela vai tratar, por exemplo, do problema de Cuba, da Nicarágua quanto ao movimento sandinista, da luta contra o império capitalista, também o alinhamento da esquerda em toda a América Latina e um projeto de poder para a América Latina, elegendo presidentes que estivessem alinhados a esta ideologia, a esta visão de esquerda e a transformação da América Latina num grande espaço socialista. Isto foi o Foro de São Paulo, que continua até hoje. Ele está mais do que nunca ativo e planejando, inclusive, como retomar o poder perdido democraticamente nas nações onde os partidos de esquerda perderam. E esse projeto, ele começa no Brasil em 1995. O que acontece neste ano? A eleição de Fernando Henrique Cardoso. Já temos ali um preparo por parte de Itamar Franco, mas o PSDB no poder, ele começa a preparar o terreno para essa grande transformação. E nós tivemos 8 anos de PSDB. Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil ao longo desse tempo. Depois temos o PT. O PT então entra em cena com Lula e temos aí de 2003 até 2011 mais 8 anos de governo lulista. Alguns teóricos da área da política dizem que o que temos aí é a chamada estratégia das tesouras. Então a tesoura ela tem duas partes que atuando cortam o papel. Então PSDB e PT
estariam se revezando no poder, dando a falsa impressão de uma oposição e de uma democracia, mas o projeto seria o mesmo. A diferença é que o PSDB seria mais lento e o PT seria mais arrojado. Depois do governo Lula, nós temos o governo de Dilma Rousseff, que vai de 2011 até 2016 e sai por força de um impeachment. Então temos no total 21 anos, é isso mesmo, 21 anos de governo de esquerda, alinhado ao Foro de São Paulo, com este projeto que foi aplicado com sucesso no Brasil. Que projeto é esse? O aparelhamento do Estado. Hoje, ao olharmos as instâncias governamentais do Brasil, nós vamos perceber sem muita dificuldade o aparelhamento. E isso não se dá apenas nos setores públicos, mas também no métier intelectual. Aliás, os intelectuais são as grandes estrelas destes processos que ocorrem aqui no Brasil. Nós temos também leis que se manifestam como uma contracultura àquilo que vai privilegiar a virtude, a família, a moral, os bons costumes. E estas leis, elas começam a surgir. Leis, inclusive, que interferem diretamente na educação, interferem diretamente na família, interferem diretamente até mesmo nas igrejas. Estas leis, elas estão até hoje vigorando no Brasil e muitas vezes não nos apercebemos disto. Um outro projeto que deu certo no Brasil foi a formação daquilo que poderíamos chamar de uma ditadura das minorias. Seguindo, claro, a ideologia mais recente do marxismo, que vai atuar na cultura, cria-se então uma situação de guerra, de beligerância entre as minorias contra um inimigo comum, o capitalista hétero-cristão. E esse é o resultado, minha gente, de 21 anos de governo. É por isso que faz sentido quando olhamos para a atual situação do Brasil e percebemos que estamos num estágio quase que insuportável. E estamos vendo os resultados disso atualmente. Agora, a pergunta que fazemos é: por quê? Por que a igreja ela nunca se manifestou? Por que a igreja nunca apresentou um protesto contra esse estado de coisas? É claro, vejam, quando a maioria se cala, a minoria governa. Esse governo de esquerda é minoria no Brasil. O povo brasileiro ele tem uma tendência mais tradicional, mais voltada aos valores da família, da igreja, mas uma minoria formada por alguns políticos, intelectuais e artistas dominaram todo o cenário na nossa nação em 21 anos. Basta ver a situação que vivemos hoje. Temos hoje um governo que é contrário a todo este processo. Um governo, quer queiram, quer não, eleito democraticamente. A maioria dos eleitores que foram às urnas elegeram Jair Bolsonaro como presidente. Ponto. Isso é fato. Mas podemos, ao analisar a situação deste governo, nós vamos deslumbrar um combate frontal do legislativo e do judiciário contra o executivo. Isso é fato. Isso está aí. Está diante dos nossos olhos. Não há como dissimular. Não há como dourar a pílula. Nós temos, sim, uma guerra que se levanta contra um governo que é contrário a todo este processo ideológico, inclusive trazendo a perseguição dos valores das Sagradas Escrituras. Ora,
Por conta desta formação, nós já tivemos um homem nu, publicamente sendo tocado por crianças. Já tivemos exposição artísticas que afrontam diretamente os valores do Evangelho. Já tivemos filmes especiais de Natal que claramente querem ridicularizar a igreja e Cristo. Já vimos desfiles carnavalescos onde esse tema também está presente. Isso nunca chamou a atenção, a nossa atenção. Isso nunca chamou a sua atenção, cristão. Você que se diz cristão, nunca? Você nunca se apercebeu desse projeto que faz parte de um todo e que afrontam diretamente os nossos valores? Eu não estou aqui defendendo teocracia. Eu não estou aqui defendendo que o cristianismo ele deve exercer o poder autoritariamente. De jeito nenhum. Nós vivemos uma democracia. E assim deve ser. Mas o que eu estou dizendo é que de todas as religiões, de todas, sem exceção, o cristianismo é atacado frontalmente dentro desta reengenharia cultural. E a igreja não faz absolutamente nada. Leis que são aprovadas que contrariam as escrituras sagradas. E a igreja não fez e não faz nada. Agora, por que será que as igrejas, elas de alguma forma, elas se calaram diante dessa situação? Primeiro, seria uma visão equivocada, uma visão que estabelece uma separação bastante pontual, bastante nítida entre política e igreja. Muitos diziam, não, veja bem, nós temos os assuntos concernentes à igreja, mas está aqui dentro da nossa esfera, dentro do nosso espaço, dentro do nosso campo. Mas a esfera política ou o campo político, não, isso é outra coisa. Cada um vota conforme a sua consciência. E o que aconteceu foi a colaboração da manutenção do poder de um sistema monstruoso que tem destruído a nossa cultura. E as igrejas nada fazem. E é nesse contexto que eu quero trazer a reflexão. Por quê? Eu estou falando de agirmos dentro da lei. Não há aqui nenhum incentivo para algo que venha ferir a Constituição Federal. Mas eu estou dizendo que dentro da lei, repito, dentro da lei, dentro daquilo que a Constituição nos concede como espaço de liberdade, a igreja deveria se manifestar. Agora, é claro que essa manifestação ela precisa ter uma motivação correta. E a motivação da igreja nas suas manifestações contra tudo isso que cai como uma avalanche sobre nós. E estejam atentos, porque os próximos passos serão a legalização do aborto, a legalização do uso das drogas e tantas outras leis que ferem frontalmente a lei moral do nosso Deus. Eu digo, nós precisamos nos manifestar, mas essa manifestação ela precisa ter a motivação correta. E a motivação principal de nós cristãos não é a política, não é o fim principal, não é a economia, isso também não deve ser um fim principal. Nem ideologias não devem ser o nosso fim principal, embora possam estar inseridos. Mas o nosso fim principal é a glória de Cristo, é a glória do Evangelho, é denunciar uma nação que se apodrece ininterruptamente, que tem deixado como legado para os nossos filhos e netos um ambiente hostil, libertino e que afronta a glória de Cristo. Eu estou falando de nós
nos apresentarmos como igreja e em nome do Evangelho, não em nome de um partido político, ou da política como um todo, ou da economia, ou das ideologias. Volto a dizer, isso pode estar inserido no pacote, mas o ponto principal é nós estabelecermos a glória de Cristo. É dizer ao Brasil que existe uma nação cristã, uma nação que sabe dos valores que foram construídos ao longo dos séculos. Estes valores que advêm do direito romano, do raciocínio grego e da moral judaico-cristã, isto devemos preservar. Somos conservadores e os conservadores sabem aquilo que é melhor para a sociedade por conta da vivência e do que estes usos e costumes proporcionaram a nós. Vejam, a moral judaico-cristã trouxe a liberdade, a moral judaico-cristã trouxe a democracia, a moral judaico-cristã, ela preserva a vida. A moral judaico-cristã, ela preserva a propriedade de cada um, a começar pela sua própria vida. A liberdade que a esquerda tem hoje de vociferar contra nós, esta liberdade não veio da esquerda, porque a esquerda é autoritária. A esquerda matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo para impor a sua ideologia por meio de governos totalitários e assassinos. Mas esta liberdade, ela foi conquistada na moral judaico-cristã. Este ano é ano de eleição e nós precisamos dar uma resposta. Precisamos responder democraticamente, de acordo com a nossa Constituição Federal. Precisamos dar uma resposta. Essa resposta, que será uma manifestação, para além das urnas, também nos manifestarmos nas redes sociais ou em qualquer outro mecanismo, sendo feito de maneira ordeira, pacífica, sem destruir propriedade de ninguém, sem destruir o patrimônio público, mas simplesmente estabelecendo a glória de Cristo, precisa acontecer. Quem sabe até em manifestações públicas, como eu disse, ordeiras, pacíficas, mas que colocam claramente o nosso objetivo em glorificar a Cristo e preservar os valores da nossa cultura, desta moral que advém da moral judaico-cristã. Igreja do Brasil, acorde. Estivemos num sono profundo e em 21 anos, vejam o que aconteceu. Está na hora de despertar. Está na hora de hastear a bandeira do Evangelho. Está na hora de nos manifestar para a glória de Cristo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço para que você, por favor, se inscreva. E se você já está inscrito, dá uma checadinha rápida para ver se o seu nome ele não desapareceu. Eu peço para que você também acione o sininho para receber as notificações de vídeo. Também dê um like, por favor, faça isso. Pode também dar um dislike, não tem problema nenhum. E vamos conversar lá nos comentários. Ultimamente eu não tenho tido muito tempo para responder. Eu faço questão de responder um por um, mas já acumulou bastante. Mas eu vou tentar, semana que vem, olhar um por um e responder. Pelo menos sinalizar que eu li, que eu tive contato com o que você escreveu. Tá certo? E até a próxima.